Olá pessoal, eu sou o professor Djalma Guimarães e estarei com vocês na disciplina Introdução à Economia no Bacharelado em Administração Pública. Hoje teremos nossa primeira videoaula. O que vocês podem esperar dessa disciplina de Introdução à Economia? As mais variadas decisões do nosso dia a dia, de forma inconsciente, de forma automática, nós estamos tomando, sofrendo a ação de decisões econômicas. O que consumimos, quanto nós consumimos, que tipo de produto. Essas são algumas das decisões de natureza prática que a economia interfere em nossas vidas. Nós, nessa disciplina, vamos tentar trazer para vocês a perspectiva de que o gestor público, de que a administração pública tem como uma prerrogativa fundamental garantir que essa atividade econômica aconteça da maneira mais fluida, mais favorável ao crescimento, ao desenvolvimento, à produção. E trabalharemos princípios básicos que vão te ajudar a ter uma noção de que o que é produzido numa economia, como isso vai ser produzido, para quem isso vai ser produzido, como o Estado pode auxiliar o mercado na tomada dessas decisões, desses problemas fundamentais da atividade econômica. Então, vamos lá, vamos começar. Nosso curso, a gente procurou dividir em 4 blocos. Nesse primeiro bloco, nós apresentaremos alguns princípios básicos da economia e alguns princípios teóricos também básicos trazidos por alguns pensadores econômicos. Na nossa segunda videoaula, nós iremos falar dos aspectos microeconômicos, ou seja, as decisões mais objetivas e tácitas da economia que se dão no nível das empresas, dos consumidores, dos mercados. Na nossa terceira videoaula, nós trataremos da macroeconomia, que são as decisões que envolvem a economia como um todo, os grandes agregados. E por último, nós falaremos na última videoaula da economia do setor público, de como o setor público interfere, como ele auxilia na produção dos bens públicos. E também falaremos um pouco do comércio exterior e alguns outros temas específicos. Então essa é a nossa programação. Desde já, gostaria de dizer que qualquer manual, qualquer livro de introdução à economia que você tiver acesso será útil e será suficiente para as atividades desenvolvidas nessa disciplina. Existem os materiais que estão disponíveis no portal da Universidade Aberta do Brasil, mas qualquer outro livro, apostilha, material que tu encontrares na internet, desde que seja de uma fonte válida, por isso que um livro pode te ajudar nessa situação, vai nos auxiliar, vai enriquecer o andamento dessa nossa disciplina. Então, para começar essa videoaula de hoje, a gente vai trabalhar a perspectiva de 10 princípios da economia, que são uma obra clássica da literatura em economia, do Gregory Mankiw, um livro que é muito utilizado nas mais variadas faculdades de economia do mundo e de administração, exatamente para introduzir alguns princípios essenciais, alguns princípios básicos. Então vamos lá. Então, aqui são algumas questões que o autor coloca, que tipos de perguntas a economia vai responder, quais são os princípios que determina a maneira, que influencia a maneira como nós tomamos decisões, como nós interagimos como sociedade, e os princípios que explicam como a economia funciona como um todo. Então vamos lá. Primeiramente, a gente precisa considerar o problema fundamental da economia, que é a lei da escassez. O que é a lei da escassez? A definição de economia é a ciência, a definição lá de dicionário é a ciência que estuda a alocação dos recursos escassos. Então, de um lado, pessoal, nós temos as necessidades humanas.
Então, se um de nós participasse de uma promoção, alguma coisa do tipo, que ganhasse lá 20 minutos em um shopping para colocar tudo que pudesse num carrinho. Então, com certeza a gente iria chegar lá no 19º minuto, faltando poucos segundos e querendo mais um tempinho, porque as necessidades humanas tendem ao infinito, são ilimitadas. Por outro lado, os recursos naturais, os recursos disponíveis no planeta para atender essas necessidades são limitados. Se cada um dos aproximadamente 7 bilhões de habitantes desse planeta tivesse 10 veículos automotores, dificilmente existiria metal, combustível para atender toda essa demanda. E necessidade limitada de um lado, recursos limitados de outro, no meio entra a ciência econômica, que vai exatamente alocar os recursos de maneira a atender o máximo possível de necessidades humanas. E assim a economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Então o primeiro princípio que a gente vai aqui abordar é exatamente o princípio que se relaciona à maneira como as pessoas tomam decisões. Então, meus amigos, o primeiro princípio é o princípio de que as pessoas enfrentam trade-offs. O que é um trade-off? Um trade-off é uma situação de troca, é um dilema, uma situação onde o consumidor precisa escolher entre A e B. Entre ir para uma festa na véspera da prova ou ficar em casa para estudar para a prova. Trabalhar mais horas para ganhar mais dinheiro ou ter mais tempo para o lazer. Proteger o meio ambiente ou produzir mais bens de consumo. Então, todos nós enfrentamos situações, dilemas, situações de troca, onde nós precisamos escolher entre um e outro. A sociedade, de maneira geral, enfrenta um trade-off entre a eficiência, obter o máximo de recursos, e a igualdade, que é distribuir de maneira mais uniforme. Nem sempre uma prática que busca igualdade vai garantir a eficiência. A eficiência dificilmente conduz à igualdade. A sociedade precisa enfrentar, escolher entre esses dois elementos. Primeiro princípio. Segundo princípio, o custo de alguma coisa é aquilo que você desiste para obtê-la. Ou seja, qualquer escolha que a gente faz, ela tem um custo envolvido. Esse custo ele não é um custo captado pelos contadores. Esse custo é o que a gente chama de custo de oportunidade. Mas como assim, professor Djalma? Como nós vamos observar, mensurar esse custo? Considera o seguinte, considera que você tem sua posse em sua casa, lá debaixo do colchão, 10 mil reais. E depois da aula de economia, você percebe que você está perdendo dinheiro, porque a inflação, ano a ano, está tirando poder de compra do teu dinheiro, que está aí guardadinho no teu colchão. E você decide pesquisar uma oportunidade de aplicação para esse recurso. Então você vai enfrentar lá um trade-off. Você tem lá, ou você coloca o dinheiro numa caderneta de poupança, ou você coloca numa letra de crédito imobiliário. Ok? E a caderneta de poupança vai te render 6,5% ao ano, enquanto, digamos que a letra de crédito imobiliário vai te render 10% ao ano. Por maior facilidade, por tradição, por conhecimento, você escolhe colocar o recurso na caderneta de poupança. Qual é o custo da oportunidade? A tua escolha está te levando a deixar de ganhar 3,5%. Você poderia ganhar 10, mas está ganhando 6,5%. Então, esse custo da escolha é o que a gente chama de custo de oportunidade. Terceiro princípio. As pessoas racionais pensam na margem. O que é pensar na margem? Então, primeiramente, na ciência econômica, nós consideramos o indivíduo, Homo economicus, como um ser racional. O que na prática nós não somos.
Então, o ser racional é aquela que sistemática e objetivamente fazem o máximo para alcançar seus objetivos, que tomam decisões apenas com critérios objetivos, o que não é o nosso caso. Quantos de nós já compramos algo influenciado por uma propaganda, por um momento, por um contexto e não utilizamos aquilo não atendeu a nossa necessidade? Mas o que é essa escolha, essa mudança marginal? Vamos considerar que um determinado empresário lá do Agreste pernambucano tem uma pequena confecção na qual ele tem 5 funcionários. Ele consegue produzir por dia 100 peças de roupa. Ou melhor, 500 peças de roupa. A produção média, 100 dividido por 5 trabalhadores, 100 peças por trabalhador. Só faz sentido para um empresário racional colocar mais um trabalhador na produção, o 6º trabalhador, o trabalhador marginal, se esse trabalhador marginal agregar mais do que 100 peças por dia. Então, se eu coloco o 6º trabalhador e minha produção passa de 500 para 560, ou seja, esse 6º trabalhador está diminuindo a minha produtividade, porque a produção média dos trabalhadores vai cair. Já se eu coloco o 6º trabalhador e a produção passa para 650, então isso quer dizer que a adição desse trabalhador aumentou a minha produção média, a produtividade média. Ou seja, o trabalhador marginal deve ser contratado. É viável contratar o trabalhador marginal em detrimento da primeira situação que eu coloquei, quando a produção diminuía. Então, isso é só para ilustrar que pensar marginal é sempre estar pensando no incremento, no mais um. Se eu compro mais um, aumenta a minha satisfação. Se eu contrato mais um trabalhador, isso tende a aumentar a minha produção. Isso é o que as pessoas racionais fazem. 4º princípio, e um princípio fundamental, caros alunos, se um dos princípios que vocês possam aprender na disciplina para levar para a vida, para a ação como gestores, é esse 4º princípio da economia. As pessoas reagem a incentivos. Então, considerando o incentivo como algo que vai induzir a pessoa a agir ou deixar de agir, na perspectiva de uma punição ou de uma recompensa. Então, quando o gestor consegue fornecer os incentivos corretos, ele vai estabelecer uma ação desejada ou uma mudança de comportamento, os funcionários deixando de fazer algo que o gestor julgue necessário. E isso na economia como se enquadra? Quando o preço do álcool, do etanol está muito caro, as pessoas vão lá e tem um incentivo para comprar o outro combustível, substituir por gasolina, ou pensando de maneira geral, porque o preço dos dois geralmente sobe junto, do álcool e da gasolina. Se o preço dos combustíveis sobe muito, isso vai fornecer um incentivo para que as pessoas deixem de comprar carro a combustível fóssil e comprem carros elétricos. Então, os incentivos levam a custos de ação estabelecidos por quem quer induzir esses incentivos. Vimos o primeiro grupo de princípios. Vamos agora para o segundo grupo. Os princípios de como as pessoas interagem. Então, o princípio 5º vai dizer que o comércio pode ser bom para todos. Esse princípio vai nos mostrar que a especialização, quando uma nação ela resolve manter relação comercial com outra, ela vai vender o que ela é mais produtiva e ela vai comprar o que ela é menos produtiva. Essa especialização vai promover uma eficiência no conjunto das nações, dos países, de forma que pessoas, imagina que a gente tem 2 países, um país A e um país B,
e esses países só produzem alimento e vestuário. São os dois únicos bens que são produzidos. Se o país A se especializa em alimentos e o B se especializa em vestuário, A vende alimento para B e B vende vestuário para A a um custo muito menor do que se A produzisse alimento e vestuário. E isso é a premissa desse princípio, que o comércio pode beneficiar todo mundo. Mas a gente deve aqui colocar um parêntese, abrir um parêntese aqui, pessoal, exatamente para considerar o seguinte. Uma coisa é você levar alguns meses, você plantar mandioca, colocar lá na terra, preparar o solo, plantar, colher, levar para vender na Ceasa ou para o intermediário, etc. Você levar alguns meses para fazer isso, e determinados quilos de mandioca você consegue lá R$ 50, do que você, enquanto eu estava formulando essa última frase aqui em alguns segundos, uma fábrica de processadores na Intel fabricou um chip que custa R$ 50. Ou seja, quando uma economia é industrializada, ela tem um potencial de geração de riqueza muito maior. Isso é outro princípio que a gente vai falar daqui a pouco. Princípio 6. Os mercados geralmente são uma boa maneira de organizar a atividade econômica. Mas, primeiramente, a gente precisa trazer o conceito do que é um mercado. Então, o mercado é um local onde se junta um grupo de compradores e um grupo de vendedores. Uma feira livre, um grupo de vendedores, um grupo de vendedores. O comércio, uma rua comercial, um grupo de vendedores, um grupo de compradores. Você entrar agora no seu smartphone, você entra lá no Mercado Livre, vai procurar um HD externo. Então, um grupo de vendedores, um grupo de compradores. E para a teoria econômica, a atividade econômica ela é muito melhor organizada quando ela é determinada pelo mercado. Não é o governo que vai dizer quais bens produzir, o tamanho da escova de dente, quantas cerdas tem que ter. Não é isso. É o mercado. Como produzir isso? Não é o governo que tem que regular a tecnologia usada para produzir um sabonete. Quanto produzir? Também é um mercado que determina quem irá recebê-los. Então, essas perguntas fundamentais da atividade econômica são respondidas no mercado. E essa visão da prioridade do mercado na tomada desse tipo de decisão vem lá do trabalho do filósofo escocês Adam Smith, que é considerado o pai da economia, lá na sua obra Uma Investigação sobre a Causa e a Natureza da Riqueza das Nações, lá em 1776, ele traz o conceito de mão invisível. Mão invisível é a força que leva a uma autorregulação do mercado. Então, por exemplo, se você tem uma feira livre, determinado dia você tem uma colheita muito grande e você tem uma oferta muito grande de coentro. Então, tem mais coentro do que pessoas querendo comprar coentro. Os vendedores, percebendo que o produto vai boiar, que não vão conseguir vender, o que é que eles fazem? Baixa o preço. Quando eles baixam o preço, aumenta o número de interessados em comprar coentro. Ou seja, o preço harmonizou a oferta e a demanda, ou seja, levou o mercado ao equilíbrio. Não precisa de governo para estabelecer regras sobre isso, mas o mecanismo livre de mercado. Essa é a lógica lá proposta pelo Adam Smith. Então aqui vamos adiante. Os princípios 7, às vezes os governos podem melhorar os resultados dos mercados. Então, primeiramente, não tem economia capitalista se não tem direito de propriedade. Quem vai pegar e colocar seu dinheiro para comprar uma máquina de costura, alugar um galpão, comprar matéria-prima, se você não tem a segurança de que aquilo é seu e que ninguém vai chegar lá e se apropriar? Então, garantir os direitos de
propriedade. Essa é uma prerrogativa básica da ação do Estado na economia. Outro fator que justifica a ação do Estado na economia é o que a gente chama de falhas de mercado. Ou seja, em algumas situações o mercado opera de forma ineficiente. Nesse contexto, o governo precisa atuar. Então, tem dois temas que a gente vai trabalhar bastante aí ao longo da disciplina, que são as externalidades. Se você imagina que você é um agricultor que mora perto de um rio, usa a água do rio para irrigar a tua plantação, mas alguém que produz um gin esperto alguns quilômetros antes joga o efluente lá, a poluição no rio, e você não consegue mais irrigar a tua plantação. Ou seja, você não produz gin, você não tem nada a ver com a produção de gins, mas você é influenciado por uma ação de um terceiro. Isso é uma externalidade. Então, justificação do Estado e poder de mercado quando a gente tem a formação de cartéis, abuso de preço, parte de monopólios, etc. Então, o Estado vai procurar prover a eficiência. Por último, nós vamos tratar aqui da questão dos princípios de como a economia funciona como um todo. Então, esse princípio aqui ele é bem objetivo e muitas vezes a gente não consegue ter a noção da importância desse princípio aqui, que ele diz o seguinte: o padrão de vida de um país depende de sua capacidade de produzir bens e serviços. Se você mora em um município, uma região, onde a estrutura da economia é uma estrutura de agricultura com baixa intensidade de capital, okay? Quando não tem um comércio desenvolvido, quando não tem indústria, o padrão de vida da sociedade é um. Já em um município que você tem indústrias de maior porte, de maior valor agregado na sua produção, vamos comparar dois países para melhorar isso. Compararemos Uganda com Noruega. Então, lá em Uganda, você tem a agricultura de subsistência e o extrativismo vegetal. Estou apenas supondo aqui, não conheço a matriz econômica de Uganda. Mas o camarada que trabalha na extrativismo vegetal e mineral, na agricultura de subsistência, geralmente é um indivíduo de baixa escolaridade que tem uma renda baixa. Já na Noruega, que produz satélites, celulares, projetos de carros, engenharia especializada, tecnologia, etc. Você precisa de engenheiros, você precisa de técnicos para desenvolver isso, projetistas. O que é que vai acontecer? Essas pessoas precisam de mais qualificação, são mais produtivas e têm um padrão de vida melhor. E muito disso está relacionado à produtividade, que é a capacidade de produzir uma quantidade maior de bens ou serviços num mesmo período de tempo. Então, quanto mais desenvolvida a capacidade produtiva, maior tende a ser a produtividade. Vamos falar agora do princípio nono, o nono princípio, o princípio 9, que fala exatamente de uma prática que foi muito comum ao longo das últimas décadas na economia brasileira e de outras partes do mundo, que era a emissão de moeda. Mas antes disso, vamos definir inflação. Inflação, pessoal, é o aumento generalizado no nível de preços. Então, o que é que acontece? Se aumenta o pãozinho, não quer dizer que aumentou a inflação. Mas quando o IBGE pesquisa uma cesta de centenas de milhares de produtos, a média da variação de preços desses produtos é o índice de inflação. E décadas atrás, os governos deficitários, para pagar seus compromissos, eles usavam o poder que eles possuem de emitir moeda, e quando eles emitiam moeda em excesso, gerava inflação. Mas como assim, professor Djalma? Considere a seguinte proporção. Imaginemos que existe hoje na economia o equivalente a 1 trilhão de reais em circulação, em bens e serviços. Deve haver uma quantidade proporcional de moeda e crédito
para permitir a aquisição desse 1 trilhão de reais. Então, o Banco Central ele vai controlando gradativamente as quantidades de moeda que devem ser impressas, do crédito que deve ser concedido para garantir essa proporcionalidade entre produtos disponíveis e poder de compra, moeda e crédito em circulação, para que haja um certo equilíbrio, ok? Uma proporcionalidade, melhor dizendo. Então, essa emissão de moeda que vai sendo feita sob controle, de forma a repor o dinheiro que rasga, que perde, etc., as cédulas, o papel moeda. No entanto, em períodos de dificuldade, os governos emitiam muito mais moeda. Então vamos pensar que o governo, com grandes obras, com muitas dívidas, muitos compromissos, emitiu 500 bilhões de reais. Então nós temos 1 trilhão de bens e do outro lado nós temos 1,5 trilhão em poder de compra, em moeda e crédito de circulação. O que é que vai acontecer? Quando a sociedade tem mais dinheiro, ela compra mais. Só que a quantidade de bens é limitada. Oferta maior do que procura. Ou melhor, desculpem, procura poder de compra maior do que a oferta. Bens disponíveis. Quando a demanda, a procura é maior do que a oferta, o preço sobe e gera inflação. Então, felizmente, o governo, ao longo do tempo, desenvolveu outras maneiras de honrar seus compromissos sem gerar inflação, mas uma discussão que teremos mais adiante, o ato de emitir títulos, de emitir títulos gera um endividamento do governo que compromete o investimento futuro. É um assunto lá para a nossa terceira videoaula. E aqui o nosso 10º princípio, um trade-off. A sociedade enfrenta um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. Nós já vimos lá na nosso primeiro princípio que é um trade-off, uma escolha. Então a sociedade precisa escolher num curto prazo, entre 1 a 2 anos, entre inflação e desemprego. Vamos pensar o seguinte. Imagina que hoje o país enfrenta um cenário crônico de desempregados, que não é especificamente a situação. A gente tem um nível de desemprego pode ser considerado alto, mas não é um nível crônico. Temos muito desemprego. Mas aí o governo, a gestão da política econômica, decide induzir na economia incentivos para a geração de emprego e consequente diminuição do desemprego. Então vamos lá. Imagina que o governo, usando uma política clássica, reduz impostos sobre o IPI, sobre produtos industrializados, geladeira, fogões, veículos, etc. O governo reduz, ou seja, geladeira, fogão, carro, máquina de lavar, vai ficar tudo mais barato. Por outro lado, o Banco Central reduz as taxas básicas de juros da economia. Reduz a taxa básica, o setor privado acompanha, então a gente tem produto mais barato e tem mais crédito. Com produto mais barato e com mais crédito, o que é que vai acontecer? Os indivíduos vão começar a comprar mais. Quando o varejista começa a vender mais, o estoque dele vai diminuindo. Primeiramente, talvez ele precise contratar vendedores. Se ele está vendendo mais, ele vai precisar fazer mais pedidos. A indústria vai precisar fabricar mais. A indústria vai ter que comprar mais matéria-prima. A indústria contrata mais gente para a produção, o fornecedor de matéria-prima contrata mais gente. Ou seja, essas políticas tendem a gerar uma redução no desemprego. Mas o que é que vai acontecer? Esse grupo maior de consumidores, no curto prazo, ali entre 1 a 2 anos, depois dessa recuperação no emprego, teremos mais gente com poder de compra. E o que é que vai acontecer? Cresce a demanda. Se a quantidade ofertada não cresce de forma proporcional, o que em 1 e 2 anos de fato não vai acontecer,
nós teremos a situação na qual nós teremos mais pessoas querendo comprar do que produto disponível, aumenta a inflação. Ok? Então, a política, você atirou na redução do desemprego, mas no curto prazo, essa redução do desemprego vai gerar inflação. E o contrário também seria verdade. Se nós tivéssemos um cenário de inflação crônica, há alguns anos aí temos inflação alta, não crônica, mas alta, ok? O governo aumenta, imagina que o governo aumenta a taxa de juros e aumenta impostos sobre os produtos industrializados, ou seja, o crédito está mais caro e os produtos também estão mais caros. O que é que vai acontecer? As pessoas vão comprar cada vez menos. As pessoas comprando menos, diminui a demanda, a inflação se contrai. Mas, por outro lado, quando o empresário estiver perdendo vendas, ele vai demitir. Então, meus amigos, esses são os 10 princípios da economia. Queria falar basicamente agora alguns princípios básicos do pensamento econômico para a gente terminar essa nossa primeira videoaula. Então, vamos fazer uma breve retrospectiva aqui do pensamento econômico. Então, o pensamento econômico, por mais que de maneira formal, um método de pesquisa em economia surja lá com Smith em 1776, na antiguidade, na Grécia Antiga, já existia algum pensamento econômico com os mercantilistas, que eram os grandes mercadores que defendiam que um país seria rico. A riqueza de uma nação vem do acúmulo de metais preciosos, e isso vem por uma balança comercial favorável, ou seja, você tem que estimular a exportação, desestimular a importação. A fisiocracia, que defendia que a riqueza de uma nação vinha da produção da terra, da produção agrícola, que era a natureza que gerava riqueza. Você coloca lá 3 grãos de feijão, colhe 40 grãos, ou seja, um aumento quantitativo era a maneira como eles viam. Eram também defensores da liberdade para vender, para comprar. O Adam Smith, com o conceito da mão invisível, que nós já falamos, e o David Ricardo trazia o conceito, trouxeram a ideia de que a riqueza da nação ela vinha do trabalho, ok? Era o trabalho industrial. Quando você tinha ferro, madeira, a espuma, aquilo separadamente valiam R$40. Quando você soldava, serrava, parafusava, pintava, você tinha uma cadeira que valeria 120, ou seja, o trabalho industrial gera riqueza. Temos outros pensadores, o Say, que vamos falar dele daqui a pouco, o princípio que ele diz que a oferta cria sua própria procura, e o Thomas Malthus, que sistematizou uma teoria sobre o crescimento populacional que decorria numa proporção superior ao crescimento da produção de alimentos. E aqui nós temos a teoria keynesiana. Lá na época da Grande Depressão nos Estados Unidos, o Keynes, um pouco antes, havia proposto uma teoria que permitiriam que a economia saísse daquela crise através da participação do Estado na economia. Vamos ver tanto a teoria do Say quanto a do Keynes aqui num fluxograma que é chamado de fluxo circular da renda na economia. Então, nós temos aqui, nesse nosso gráfico aqui, nós temos 2 agentes e 2 mercados. Então nós temos aqui as empresas, as pessoas jurídicas, aqui a gente tem CNPJs, aqui nós temos as famílias, aqui a gente tem CPFs. Nós temos aqui o mercado de fatores de produção. O que são os fatores de produção? São os recursos que são combinados para produzir bens e serviços. Para produzir uma cadeira, eu preciso de
serrote, eu preciso de um torno, eu preciso de um pincel, de uma lixa, etc. Isso é capital. Okay? O maquinário, o prédio, o ambiente é chamado de capital. E também eu preciso de trabalhadores. Isso, o fator trabalho. E eu preciso da matéria-prima. Ok? O ferro, a madeira, a espuma, etc. Então a combinação desses fatores de produção gera a produção de bens e serviços. Então nesse mercado aqui é exatamente o mercado onde a gente compra mão de obra, capital e as matérias-primas, recursos naturais. E aqui o mercado de bens e serviços é o mercado no qual nós temos os produtos finais. Aqui a gente tem a cadeira, tem o celular, tem o serviço de telefonia, a pizza e aí etc. Então vamos entender segundo o SEI, segundo a lei de SEI. O SEI diz o seguinte: quando a empresa, o ciclo para o SEI começa aqui. Quando a empresa decide produzir, ou seja, ela vem aqui no mercado comprar fatores de produção, ok? A empresa compra fatores de produção para produzir bens e serviços e levá-los aqui para o mercado. Então a empresa compra capital, trabalho e recursos naturais aqui, produz e coloca no mercado. Em troca disso, a empresa vende. Ou melhor, a empresa paga os salários, aluguéis, juros e lucros. Então, a empresa paga pelo uso da tua força de trabalho. Ninguém trabalha simplesmente porque gosta de trabalhar, mas porque a gente espera no final do mês receber o salário. Então, para cá vem o que a gente chama de fluxo real, a matéria-prima, a máquina, a força de trabalho, chegando bem e serviço aqui. Nessa seta, esse vetor azul, a gente tem um fluxo de dinheiro. As empresas contratam, esse dinheiro vem para as famílias. As famílias aqui são as famílias que disponibilizam o capital, o trabalho e os recursos naturais. E o que é que vai acontecer? O que é que a família vai fazer com esse dinheiro aqui que ela recebe? Ela vem aqui no mercado de bens e serviços e compra pizza, cadeira, sofá, água mineral e etc. Ou seja, as empresas mandam os bens para as famílias adquirem os bens, aqui é o vetor vermelho, e mandam o dinheiro para a empresa. O dinheiro volta aqui para a empresa recontrata, paga a família consome. Então a gente tem aqui um fluxo de dinheiro e do outro lado a gente tem aqui o fluxo real, monetário, real de bens, de fatores de produção e bens e serviços. Aqui as famílias vendem os fatores de produção para as empresas produzem, colocam no mercado, as famílias compram. Esse é o fluxo circular da renda na economia segundo o SEI. Então, quando a empresa decide produzir, ela remunera as famílias que vão consumir os bens que as empresas vão produzir. Então, toda a oferta, aqui pessoal, a empresa é a oferta. Toda a oferta gera sua própria procura, as famílias consumindo aqui os bens e serviços. Essa é a lógica lá da lei de SEI. No entanto, Keynes ele diz algo diferente. Ele vai dizer o seguinte, que nenhum empresário vai vender seus bens, vai apostar num novo negócio simplesmente porque ele acha que ele vai pagar os funcionários, esses funcionários vão ter dinheiro e vão comprar o que ele vai produzir. O Keynes vai partir da seguinte ideia. Imagina que a gente coloca um vetor aqui, uma seta daqui para cá. Então, quando o empresário percebe algo positivo, quando ele vê que numa região dá para abrir uma pizzaria porque passa muita gente, ou que está precisando de cabides ou canetas em determinado local, quando o empresário tem uma expectativa positiva da economia, ou seja, quando o empresário olhou para cá e viu algo positivo, ele investe. Aí ele contrata os fatores de produção que vêm para as famílias, ele contrata o fator de produção, o dinheiro vem para as famílias e as famílias vão consumir os bens e serviços. A dinâmica é a mesma, mas o primeiro passo está
a grande sacada do Keynes. É o papel das expectativas na economia. Então, quanto melhor o ambiente econômico, mais expectativas positivas se existe no ambiente econômico, mais os empresários vão investir e a roda da economia vai girar. Dessa forma, é papel do setor público criar condições para um ambiente de expectativas positivas. Então, meus amigos, nós ficamos por aqui nessa nossa primeira videoaula. Um abraço, até mais.